Salve, salve, fiel torcida, juntos para mais uma edição do canal TV Timão, as informações, os bastidores, as notícias relevantes sem enrolação e os bastidores do Corinthians pegam fogo mais uma vez. Se não tiver uma polêmica no Corinthians, tem duas ou três, né? Desta feita, tem aí um assunto sério que está sendo tratado nos bastidores. Romeu Tuma Júnior pode ser destituído do cargo? Será? Conto para você a petição feita, assinaturas coletadas e os desdobramentos. Será que terá validade prática? Eu conto tudo para você daqui a pouquinho. Também tem a polêmica envolvendo uma cláusula contratual de que se o Corinthians não pagar, Andileri, o novo contratado, pode sair? O que aconteceu? Essa cláusula está prevista em contrato? Daqui a pouquinho a gente desdobra estas e outras informações. Fiquem conosco. Sejam todos bem-vindos ao canal TV Timão. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos saber. Acordo fechado. Denner é jogador do Chelsea. Pessoal, esse assunto aí foi tratado anteriormente, até achei que estava resolvido, mas no Corinthians, não sei se vocês perceberam, né? Tudo é muito mais difícil. Esse acordo foi selado nesta sexta-feira, dia 28. Finalmente, houve um consenso entre as partes e Denner é jogador do Chelsea da Inglaterra. A informação é do Vene Casagrande, mas foi confirmada. E segundo ele, a equipe de Londres irá desembolsar 10 milhões de euros fixos, cerca de 61 milhões de reais na cotação atual, mais 4 milhões de euros, algo em torno de 24 milhões de reais em bônus, por metas estipuladas em contrato. O Corinthians também terá direito a 15% de uma futura venda do jogador, isto é, o lucro que os Blues obtiverem em caso de revenda do atleta. Ele tem apenas 17 anos, por ser menor de idade, só poderá se apresentar em Londres ao completar 18 anos, ou seja, no ano que vem. Denner é lateral esquerdo, assinará vínculo por 7 temporadas com o Chelsea. Ao longo desse ano ele atuou aí na Copinha, foi o vice-artilheiro, marcando 3 gols. O Augusto Melo até falou que não havia intenção de negociar o jogador, entretanto, havia um assédio muito grande de vários clubes, entre eles o Chelsea, e, se esperasse mais, o jogador poderia sair praticamente por um valor irrisório a se tratar de futebol. Portanto, a cúpula diretiva do Corinthians, a opinião da direção, optou por selar esse acordo, fechar o contrato, para que o clube obtivesse um lucro maior. Portanto, aí o Corinthians, segundo Vene Casagrande, irá aí receber 61 milhões e 300 mil reais, mais 24 milhões por metas estipuladas em contrato. E ainda, assédio moral no Corinthians, a denúncia é grave. Vamos tratar desse assunto agora. Pessoal, na verdade havia rumores aí dentro do Corinthians de um suposto assédio moral praticado por Fabinho Soldado. Como eram rumores, a gente optou por não publicizar essa notícia, porque é um fato sério, é um caso que tem que ser tratado com cuidado e os fatos devem ser apurados com seriedade. De onde surgiu isso? Durante a semana, o jornalista Renato Nalesso, conhecido como Cascão, que tem um podcast, né? Aliás, ele é CEO do podcast do Alambrado Alvinegro, ele falou que Fabinho Soldado havia praticado assédio moral contra mulheres dentro do Corinthians. Segundo informações do portal Meu Timão, uma funcionária fez a denúncia ao Corinthians, que está analisando o caso com o intuito de resolver internamente. O clube, por enquanto, não fará qualquer pronunciamento oficial sobre a situação. O nome dela é mantido em sigilo por questões óbvias. Fabinho Soldado chegou ao Corinthians em janeiro do ano passado para ser o diretor executivo. No início, ele dividiu opiniões, houve um conflito de opiniões entre ele e Rubens Gomes. E desta colisão de ideias, Rubens Gomes, além de outros assuntos aí, acabou perdendo cargo, caiu. Após a saída do Rubão, Fabinho Soldado passou a ser o único responsável pela direção de futebol do Corinthians. Ele cuida presencialmente de várias situações dentro do clube, até para puxar um assunto do passado, né? Foi ele que viajou pessoalmente à Holanda para tratar aí da contratação de Memphis Depay no ano passado. Como é um assunto grave, é uma denúncia, né, séria, a gente vai acompanhar a situação, mas coisas assim têm que ser analisadas, investigadas com o rigor e nos termos da lei, né, sem apontar o dedo para ninguém,
mesmo porque, né, tem sempre dois lados e o Fabinho Soldado tem o direito, né, de se defender e a outra parte tem, né, que apresentar provas. Por enquanto, é uma situação que está em fase de análise dentro do próprio clube. E ainda, Tuma Júnior pode ser destituído do cargo? Vamos saber. Bom, pessoal, na chamada desse vídeo falei para vocês, né, sobre mais uma treta que rola aí dentro dos bastidores do Corinthians. Nesta sexta-feira, um grupo de conselheiros e associados do Timão, eles entraram com um pedido de destituição de Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. O requerimento foi protocolado junto à Comissão de Ética na última quinta-feira, mas ganhou publicidade nesta sexta. Bom, o documento encaminhado a Roberson de Medeiros, que é presidente da Comissão de Ética, conta com a assinatura de 75 conselheiros e 1.817 sócios. Essa petição foi protocolada com caráter de urgência, baseada no artigo 31 do Estatuto. O tópico diz que a aplicação de penalidades aos membros do Conselho podem ser apresentadas à Comissão de Ética e Disciplina por qualquer associado que avalia em que está amparado, de acordo com o Estatuto. Os conselheiros signatários acusam Tuma Júnior de atuar com parcialidade e provocar repercussão negativa ao Corinthians. Além disso, o pedido inclui que o presidente do Conselho Deliberativo não tenha apresentado provas e não tenha atuado em prol de um debate qualificado. Bom, essa colisão de ideias entre Tuma Júnior e Augusto Melo não é de hoje, né? Principalmente quando ele, Romeu Tuma Júnior, falou muitas coisas e tá rolando ainda, né? Está suspenso, mas Augusto Melo pode sofrer processo de impeachment. A petição foi acolhida, mas o mérito ainda não foi julgado. E na prática, o que pode acontecer? Pessoal, quase nada. Por quê? Eu detalho. Bom, pessoal, essa petição não deve ter sequência, por quê? Para que o órgão aprove uma decisão, é necessária a adesão da maioria e o requerimento só teve a assinatura de apenas 23% dos conselheiros, além de 13% dos sócios. Além disso, o abaixo-assinado não segue os protocolos da Comissão de Ética e, portanto, não tem ou não teria efeito prático dentro do estatuto do clube. O pedido de afastamento de Romeu Tuma Júnior, mesmo que de forma cautelar, segundo o portal Lance, não está previsto no estatuto do clube. Articuladores da oposição classificaram a ação dos apoiadores de Augusto Melo como amadora. Tuma Júnior, em tese, só seria afastado do cargo em caso de instauração de um processo na Comissão de Ética e Votação no Conselho do Corinthians. O requerimento acontece em meio à espera para a definição de uma nova data para a votação do processo de impeachment. Ou seja, o rito de admissibilidade para aprovação do afastamento de Augusto Melo foi aceito, mas está suspenso desde o dia 20 de janeiro. A oposição espera que a votação seja remarcada até o final de março, visando a votação das contas do clube que acontece em abril. A decisão depende apenas de Tuma Júnior, que explica que essa demora é por conta da falta de garantia de segurança para o pleito em Parque São Jorge. Outros locais também foram estudados. Já foi aventada até a possibilidade, de essa votação acontecer num batalhão da Polícia Militar, que eu acho assim absurdo, ou a Neoquímica Arena. E ainda, e o Corinthians vai ter que pagar todos os salários em caso de atraso num único mês para Andileri? Vamos contar para vocês os desdobramentos dessa história. Bom, pessoal, essa situação estava preocupando a gente aqui nos bastidores, né? Lembra do caso Rojas? Que a direção do Corinthians, através do seu Rubens Gomes, segundo ele falou que não tinha outra alternativa, mas sempre tem, sempre há. Bom, seguinte, quando estourou aquela bomba lá que Matias Rojas rescindiu unilateralmente com o Corinthians e o Timão está pagando o jogador até hoje, porque continha no contrato do jogador uma cláusula de que se o clube atrasasse os salários, ele poderia rescindir unilateralmente e o ônus dos encargos trabalhistas ficariam apenas com o Corinthians. Estava em contrato, o Timão até tentou rebater o contrato judicialmente, só que não rolou. Aí abriu um precedente perigoso, O staff aí de Fabrício Andileri, que foi o novo contratado do Corinthians, aliás, o único contratado nesta janela de transferências, sentou com a direção do Corinthians, pediu
para que também nesse contrato aí, por ser contrato curto de apenas 1 ano, tivesse essas cláusulas também. Se o Corinthians atrasasse, o time teria que pagar de forma imediata todos os valores a serem recebidos até o final do ano, até dezembro. E dessa vez soubemos que a decisão foi diferente, ou seja, a cúpula diretiva do Timão não aceitou. Por isso que a assinatura do contrato aí demorou alguns dias para sair e o jogador também ficou vários dias aqui no Brasil antes de ser confirmado oficialmente e apresentado à sua fiel torcida. O Angileri confirmou essa informação, palavras dele. Não há cláusula de rescisão se não receber. O objetivo é voltar a recuperar o nível que tive e há muita competitividade. Tenho que estar preparado para tudo e esse é o objetivo, afirmou Angileri em entrevista realizada no CT Dr. Joaquim Grava. Ele ainda seguiu nessa mesma entrevista e confirmou o período aí que ele não entra em campo de forma oficial, mas diz que não é um problema, abre aspas. É 1 ano porque venho sem jogar. É para retomar a confiança como pessoa e jogador. É uma possibilidade única e linda de vir a um clube tão grande. Tenho que tomar com toda seriedade. Estou há tempo sem jogar, mas sei que posso reverter, afirmou Angileri. O lateral esquerdo é um interesse antigo do Timão, foi um pedido particular de Ramon Dias e finalmente ele é jogador do Timão. Teve uma recepção boa, falou que não esperava ser tão bem recebido, já está integrado ao elenco e treinando. Inclusive o nome dele já apareceu no BID, Boletim Diário Informativo da CBF, e se tiver em condições físicas ideais, pode jogar pelo Corinthians a qualquer momento. E mais, Ramon Dias já estaria na corda bamba? Será? Pessoal, após o resultado positivo, verdade, mas o desempenho em campo aquém da expectativa da fiel torcida, cobrança e da arquibancada, Milton Neves, jornalista, ele cravou que Ramon Dias está com o tempo contado no Corinthians. Milton Neves, ele mais erra do que acerta. Enfim, o jornalista falou o seguinte: não temos como tirar os méritos de Ramon e Emiliano Dias pela boa fase que viveu o Coringão nos últimos meses, mas a verdade é que a dupla nunca convenceu a torcida, diretoria ou mesmo a opinião pública, tanto que agora, na primeira turbulência vivida pelo Alvinegro, após raros momentos de calmaria, Ramon já começa a balançar no cargo, afirmou Milton Neves em seu blog publicizado no site UOL. E ele segue: não se trata de perseguição e injustiça. O brilhante ex-atacante argentino realmente toma decisões questionáveis. É triste dizer isso, mas vejo como enorme possibilidade de Ramon Dias não comer o ovo de Páscoa em Parque São Jorge, afirmou Milton Neves. Será que procede essa informação ou Milton Neves apenas está fazendo isso para obter mais engajamento? A gente vai apurar esse assunto e no próximo vídeo levaremos mais detalhes para vocês. Pessoal, ficaremos por aqui. Um excelente final de semana a todos e amanhã retornaremos com mais informações e os momentos que antecedem a partida decisiva entre Corinthians e Mirassol pelo Paulistão 2025. Obrigado por tudo, não se esqueça, deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.